A Polícia Civil está utilizando uma ferramenta tecnológica para auxiliar na divulgação de pessoas desaparecidas. Quero saber agora da nossa reportagem que ferramenta é essa. Alexandre Paes. Essa chuva você lá. Pois é, Jordeval, uma boa tarde para você, e essa é uma daquelas notícias que todo mundo tem que ficar bem atento. Afinal de contas, o número de pessoas que acabam desaparecendo tem aumentado com o passar do tempo. Muitos dos casos acabam sendo solucionados, esses desaparecimentos também acabam sendo encontradas essas pessoas e, é claro, entrando em contato com a própria família. Mas sobre essa ferramenta em específico, Jordeval, é uma ferramenta voltada principalmente para aquele público de situação, que vive em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, crianças e adolescentes até os 18 anos de idade. O Amber é uma ferramenta que trabalha e utiliza exatamente as mídias sociais como duas das plataformas do Grupo Meta, que é o Instagram e o Facebook, e acaba soltando, essa espécie de divulgação sobre o desaparecimento dessa vítima, depois que tudo isso é tramitado e passado, é claro, pela própria Delegacia de Polícia Civil, neste caso aqui em Goiás e também demais municípios dos estados e federações do Brasil. Sobre esse assunto vamos conversar com o delegado responsável aqui do Grupo de Investigação de Desaparecidos, o Dr. Pedro Omar Augusto, que está ao vivo conosco. Doutor, essa ferramenta foi uma ferramenta criada, tem sido agora implementada em vários outros municípios, estados também do país. Goiás também está nesse meio. Como que essa ferramenta funciona? O Amber, ele é utilizado e acionado apenas pela polícia? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde ao público que nos ouve. Bem, o Amber ele foi criado inicialmente nos Estados Unidos. E logo em seguida foi expandido para vários países, e o Brasil atualmente está participando desse programa. Através do Ministério da Justiça, foi iniciado no Brasil, tanto no Distrito Federal, Ceará e Minas Gerais. E agora Goiás, e a maioria dos estados também estão fazendo parte desse programa. É um programa que visa a investigação ali de crianças e adolescentes, o desaparecimento, e que tenham situação de vulnerabilidade, que tem um perigo iminente. É um programa que visa praticamente assim, naquele caso de sequestro, e não nos casos que nós temos aí, graças a Deus, é a maioria, de desavenças familiares, que os adolescentes, ou crianças, principalmente adolescentes, na sexta-feira tem uma confusão em casa e de repente saiam e retornam logo depois. Não, esse é um programa que visa realmente aquelas situações gravíssimas em que a vida da criança ou adolescente está em perigo. Para exemplificar, seria um caso, por exemplo, os pais estão com esse filho, com o filho, a filha, em algum tipo de feira, um espaço público, centro da capital, e do nada essa criança desaparece com um piscar de olhos. Nesses casos, eles vão procurar ajuda, porque passam um certo tempo ali, e vocês vão acionar as ferramentas pelo fato de não saber o paradeiro dessa criança, principalmente crianças que não têm nenhum entendimento ou não sabem ligar para o pai, 8, 9 anos de idade. Exatamente, esse é o foco, e o objetivo é que imediatamente após o desaparecimento ali, verificado o desaparecimento, que faça imediatamente a ocorrência, que preencha ali a documentação necessária para que, sendo em Goiânia, o próprio GID remete essa documentação para o Ministério da Justiça, que é o órgão ali responsável em contato com a Meta, e sendo no interior do estado, nós teremos aqui em Goiânia, 24 horas por dia, alguém aqui do GID sobre aviso, que receberá essa documentação e implementará. Assim, agora tem que cumprir aqueles requisitos. Não adianta, às vezes, a gente imaginar que seja, que preenche o requisito, mas não sendo, o Ministério da Justiça não inclui. Uma vez que a plataforma exige todos esses requisitos, e num raio de 160 quilômetros, esse anúncio, como se fosse um anúncio comercial, ele será jogado aí junto aos usuários. Essa ferramenta já foi utilizada quantas vezes em nível nacional? O senhor trouxe dados atualizados sobre isso, inclusive. Bem, é uma ferramenta de uso muito restrito. Para que você tenha uma ideia, no Brasil, ano passado, a maioria dos estados não estavam, mas nós tivemos ali poucas dezenas de utilização no Brasil inteiro durante o ano. Então, é uma ferramenta que, de acordo com os requisitos, ela não pode ser banalizada. É justamente para aquela situação que a criança saiu para comprar um pão, que a criança foi vista sozinha e, de repente, alguém viu, alguém pegou na mão, colocou a criança dentro do carro, um sequestro, ou seja, uma coisa gravíssima e que tenha o iminente perigo à vida da criança,
naquele momento. Muito obrigado pela participação aqui no TJ Goiás. Informações do delegado Pedro Mar Augusto, aqui do Grupo de Investigação de Desaparecidos de Ordebar, só para quem está de casa entender. É uma ferramenta que facilita e auxilia o trabalho de investigação da Polícia Civil, ou seja, os casos de desaparecimento ainda continuam e precisam ser reportados à delegacia, fazer o boletim de ocorrência. E, a partir disso, eles vão acionar a ferramenta que, por meio das redes sociais, divulga esse anúncio e automaticamente consegue fazer com que naquele raio de 160 quilômetros de onde o fato aconteceu, todo mundo tenha ali o informe do desaparecimento para tentar encontrar o mais rápido possível essa vítima. Eu volto com você no estúdio.